Olá pessoal, bom dia. Começando a semana, né? Segunda-feira hoje, meio-dia novamente, a gente vai gravar. A gente começar uma semana assim já conectado com a espiritualidade. E hoje a gente vai falar sobre vários aspectos, né, de casas espiritualistas, né? Eu gostaria de começar hoje assim, primeiro dando um recado, né? As contribuições que estão surgindo lá no Guerreiros, né? Guerreiros da Luz. Pessoal, eu queria pedir assim pro pessoal que quer contribuir para ter um pouquinho de paciência, ter um pouquinho de calma, tá? Contribuições são sempre bem-vindas, mas a gente sempre quer fazer a coisa certa, né? Então o que acontece assim, antes de mais nada, eu não quero esse dinheiro na minha conta pessoal. A gente vai abrir a conta do grupo, tá? A gente está terminando o estatuto do grupo. E depois que a gente terminar, a gente vai encaminhar, a gente vai abrir, né? Como se fosse abrir uma empresa, né? Um templo, né? Até também fica aqui a dica para quem quer abrir uma casa, né? É legal você abrir na prefeitura. Procure sempre colocar templo religioso, né? Que daí fica imune, né? De pagamentos, né? E até você é ajudado, entre aspas, assim, de alguma forma pelo município, né? Não que você seja um templo religioso, mas se tiver esse nome, né, você escapa de ter que pagar tributações, sabe, pagar impostos, tipo uma universal da vida. Mais ou menos uma coisa assim, resumindo, né? Então, assim, o pessoal que quer realmente contribuir, eu peço um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma. A gente só quer fazer a coisa certa, tá? Quando a gente tiver o registro do Guerreiros da Luz, né, na prefeitura, a gente tiver o alvará de licenciamento, o CGC, o CNPJ, aí a gente vai abrir uma conta no banco e todas as doações a gente vai passar esse número de conta e vai cair lá. Então um pouquinho de paciência. Geralmente quando as pessoas se prontificam para doar, tu já quer pegar na hora. Com a gente não, é calma. O importante é fazer a coisa certa, tá, pessoal? E você que quer contribuir com Guerreiros, assim, um pouquinho de paciência. No momento que nós tivermos a conta do Guerreiros, a gente já vai publicar, certo? E é isso aí o recado que a gente queria mandar. Muito obrigado aos nossos colaboradores, né? E tá valendo muito a pena fazer os vídeos, tá, pessoal? O cara vinha aqui no parque ao meio-dia, uma fome danada, sabe? Mas, poxa, que tá aparecendo de amigos fantásticos, o Rafa, né? O Darcy, o Felipe Padilha, poxa, muito legal, assim, sabe? E eu gostaria de ler aqui algumas pessoas que estão surgindo, que são fantásticas, assim, né? Eu queria passar para vocês, quer ver? Olá, Duda, muito tá? Trabalho numa ONG, que aparentemente tinha uma linha parecida com o trabalho que vocês vêm realizando. Como você mesmo disse, acho que tudo que for para somar é sempre bom aqui. O trabalho já tem 10 anos de estudo e prática. Acho que um network de ideias faria muito teria muito o que somar. Não tenho Facebook, então se puder entrar em contato pelo e-mail, ele passa o e-mail dele e eu passar o e-mail. Namastê. Olha que legal. Com certeza, cara, eu vou entrar em contato, vou te passar o meu e-mail, que a gente possa trocar informações. Eu acredito que o Guerreiros, ele não quer ditar para ninguém como fazer, certo, pessoal? A nossa bandeira é assim, que as pessoas pensem com a cabecinha delas, certo? Que não entre fanatismo. O momento que você entrou em fanatismo, acredito que naquele momento você está se perdendo, entende? Então é sempre com equilíbrio, maturidade. O Guerreiros, assim, o que eu passando por dicas que o grupo passou e está passando, o grupo está muito no começo ainda, 7 anos é muito pouco, certo? Mas assim, vocês vão acompanhar todo o processo, né? Por exemplo, hoje nós não temos estatuto, não temos alvará de licença na prefeitura, mas a gente está trabalhando para deixar tudo legalizado. Uma outra coisa assim, até uma casinha universalista parte 6, né? Nós não somos afiliados na Confederação Gaúcha, né, de Espiritismo, né? Porque o que acontece? Quando você se liga à federação, vê um monte de apostilas, vê muitas coisas de como fazer, como proceder.
E a gente não quer seguir padrão de ninguém. A gente quer tirar nossas experiências, nossas conclusões, assim como nós não queremos impor para ninguém como fazer, como pensar, certo? E como eu falei, lá no Guerreiros da Luz a gente fala de reiki, viagem astral, fala de umbanda, certo? Então por isso que a gente não se ligou, a gente não é federado à Federação Gaúcha. Então geralmente as casas espiritualistas, universalistas que vão abrir, elas não vão poder ser ligadas, a não ser que mude muita coisa, né? Vamos lá, quero ler mais uma. Amigo, bom dia. Meu nome é César, sou de Belo Horizonte. Sempre compartilho mensagens dos Guerreiros da Luz no meu Facebook. Uso esse canal para divulgar coisas positivas. Eu gostei muito de conhecê-los na internet. Eu também participo de um grupo muito parecido com o seu que se chama Clínica da Alma, agora também com o nome Associação do Bem-Estar Humano. É um lugar também coordenado por nosso amado mestre Astar Sheran, Arcanjo Miguel. Conversei sobre o trabalho de vocês lá na clínica, nossa orientadora achou muito interessante. Gostaria, se possível, de ter seus contatos para que possamos trocar conhecimentos e nos conhecer. Meu Facebook se encontra também também o da clínica. Ele dá o Facebook dele, vou passar nomes para contatos, ele passou o endereço e todos os telefones dele. Cara, muito legal, é muito bom poder compartilhar com as pessoas. Eu acredito que a espiritualidade não é dividir, né? É somar. Eu sempre vou falar isso. Então, assim, poxa, é legal a gente ter contato com pessoas de Minas Gerais, de Pernambuco, de Recife, aqui de Porto Alegre, né? E é mais ou menos por aí que funciona, né, pessoal? Bom, gente, vamos falar um pouquinho mais sobre a casa, né? A casa espiritualista, né? A gente falou muito sobre o passe. Eu gostaria de falar mais uma coisa assim que acontece nos guerreiros sobre passes, né? A gente, nos nossos estudos e dias de trabalhos, né, a gente percebia que ao finalizar, né, os trabalhos, muitos dos médiuns não saíam bem, né? Eles iam para casa com as energias, com as ligações, até de incorporações que eles tinham ali, né? E tinha uma colega minha que trabalha lá no grupo ainda, ela dizia assim: Duda, tá acontecendo alguma coisa, eu chego em casa, meu marido não consegue dormir a noite inteira e ele sente que isso só acontece na noite de quarta para quinta-feira. E é muito legal ela falar isso, porque daí o que acontece? A gente começa a estudar e querer entender o porquê. Por que o marido dela não consegue dormir, né? E aí no começo a gente aprende muito assim uns com os outros, né? E naquela fase a gente acabava os trabalhos, fazia uma prece, uma oração e ia todo mundo para casa, né? Então o que aconteceu? Eu tive assim por intuição, ou alguém me ajudou assim, né? Falou, quando acabar os trabalhos a gente faz a prece, a oração e vamos nos aplicar passes de limpeza, né? E aí o que acontece? Aí no outro dia eu perguntei para essa minha amiga, e aí como foi? Ela, Duda, perfeito, dormiu bem, não reclamou mais, não questionou mais. Eu achei fantástico isso, né? E aí a gente sempre experiencia, né? É uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, experienciem, né? Porque assim, ó, a verdadeira verdade, ela não pode ser dita, ela não pode ser ensinada, ela só pode ser sentida por você mesmo. A minha verdade é minha verdade, a sua verdade é sua verdade. Ninguém pode impor a verdade de cada um para os outros. Eu acredito que a verdadeira verdade tem que ser vista com os teus olhos, sentir com o teu coração. E aí o que acontece? Ela falou, não, ele dormiu bem, tudo, mas eu sempre questiono, deu para então tá, né? Deu para ser outra quarta-feira não vamos dar paz. Aí na outra quarta-feira só para estudo, para experiência, assim, não vamos dar passe de limpeza no final. Todo mundo, não vai ter passe, não, hoje não vai ter, estourou o tempo, estourou nada, né? Só para ver. E conversei com ela, não dormiu novamente. Aí então, bom, acho que era isso que eu precisava para confirmar, né? E então se eu pudesse dar uma dica, no momento na finalização dos trabalhos, né, tirar 5 minutos para os médiuns se aplicarem passes de limpeza, né, aquele que recebeu, aquele que deu o passe, depois ele senta, recebe, tem que sair todo mundo limpinho, né. E assim, uma grande dica nos estudos que eu passo para os meus médiuns sempre é assim, geralmente no dia de trabalho, a gente entra em contato com muitas pessoas, né? Pessoas com problemas, pessoas assim que geralmente a gente quer realmente ajudar muito elas, né?
E a gente acaba assim, entrando no problema dessas pessoas, né? E depois tem a mesa mediúnica que a gente faz, né? E as entidades chegam ali com problemas, às vezes chegam assim, depoimentos de espíritos assim, que fazem com que a gente até repense na nossa vida, né? E a grande dica que eu digo para eles assim é procurar se desligar, né? Eu sempre dou um exemplo para eles, eu vou até um interruptor, a tomada e a luz está acesa, eu apago e eu digo para eles assim, ó, no momento que vocês saírem por aquela porta ali do centro espírita, ó, faz isso, ó, desliga, sabe? A gente precisa ter o equilíbrio que na hora de trabalhar no grupo, é hora de trabalhar no grupo, a hora de voltar para a nossa vida, é hora de voltar para a nossa vida, né? Então a gente tem que aprender a se desligar, né? Eu acho que isso é muito importante. Pessoal, foi falado, né, nos vídeos anteriores que muito importante é o grupo de estudos, né? Eu volto a dizer, assim, acho que antes de abrir a casa com médiums já formados é você, com mais algumas pessoas que já têm uma experiência em mediunidade, que tenham a mesma ideia de querer abrir um grupo, de trabalho em grupo, não egos, né? Eu fiz. Ter o grupo de estudos, né, onde a gente aprende muito. E aprender sobre mediunidade. Existe uma mediunidade que lá no grupo de estudos lá do Guerreiros da Luz, que a gente quer trazer para vídeo e poder compartilhar com as pessoas, é a seguinte, né? É um médium que não tem essa qualificação no livro dos médiuns, entende? A gente chama ele de médium Bob Esponja. Médium Bob Esponja. O que seria esse médium Bob Esponja? É um médium que ele, aonde ele for, ele começa a absorver tudo. Se ele estiver num lugar onde o ambiente está pesado, ele começa a absorver tudo aquilo. Se ele entra em contato com uma pessoa, porque a gente precisa entender assim, eu falo muito em acoplamento áurico, né? No momento que você para na rua para conversar com uma pessoa, já há um acoplamento áurico. Quando você entra no elevador, já há o acoplamento áurico, né? E esse médium Bob Esponja, que a gente qualificou lá, sempre brincando, né? Ele absorve muita coisa, ele só absorve. E o que acontece? Aí que entra os estudos, né, de autopasse, aí que entra a projeção astral, onde tem, né, a prática de exteriorização de energias, né, absorção, ir para um parque, absorver energias boas, né, porque ele acaba levando muita bomba, né, ele acaba acumulando muitas energias pesadas, ruins. A gente chama médium Bob Esponja ou a médium Maria das Dores, está sempre sentindo dor, né? Então, tem esse estudo também, né? Muitas vezes a pessoa tem essa mediunidade de absorção, de absorver fluidos, né? Captar muito fácil as energias, né? E o que acontece com esse médium, né? Esse médium, ele precisa aprender a transformar, né? A grande missão dele é aprender a transformar essas energias em energias positivas, né? Geralmente esses médiums, chamados médiums Bob Esponja, né? São médiums de corrente, que são fantásticos e fundamentais para qualquer tipo de trabalho, né? Eu acredito, que nem eu falei assim sobre os ataques, eu vou falar um pouquinho mais sobre ataques hoje, né? Um dos grandes problemas dos médiums é os milindres, né? Onde um quer ser maior que o outro. Às vezes um médium vê que o outro tem uma mediunidade muito ostensiva, ele quer copiar aquela mediunidade do outro. E o médium de corrente, às vezes ele, poxa, não sinto nada, não sinto os espíritos, não vejo espíritos, mas na corrente, assim, ele é fundamental, né? O que acontece com esse médium que a gente brinca, né? Bob Esponja, né? Ele absorve as energias pesadas do local, do centro, naquele momento mediúnico, onde chega muitas entidades ali, ele começa a passar mal, sentir. Mas aquilo é muito bom porque o legal de um grupo espiritualista, de tudo isso, é você começar a aprender, né? Poxa, eu tô lá no centro, eu comecei a sentir uma palpitação e senti que pesou minhas costas, eu tô sentindo enjoo, dor de cabeça. E quando você sai do centro e você, durante a sua semana, você passa para um outro lugar, aonde você começa a sentir tudo isso, aquele lugar está pesado, né? Ele está com uma entidade, então você começa a se conhecer da sua mediunidade. Então, assim, o grande X da questão sobre essa mediunidade é aprender a transformar, né, gente? Eu acho que é fantástico aprender a transformar essas energias, né? E aí que entra os estudos, o conhecimento, a prática, muito importante.
E essa transformação, eu acredito que ela deveria ser via de regra, assim, né? Porque o que acontece? Vamos falar um pouquinho, vamos sair um pouquinho desse assunto e entrar para os assédios, né? Que nem o meu amigo Felipe Padilha tá abrindo a casa lá, Duda, é bomba em cima de bomba. Felipe, é só o começo, mas assim, ó, cara, tu vai conseguir, desde que a gente possa se unir, né? Todos nós que tem essa mentalidade de amparo, de saber que a gente não está nesse mundo por acaso, que a gente quer passar por aqui, mas deixar nossa marca, e acima de tudo isso é com a gente mesmo, tentar se transformar dentro da gente, né? Então o que acontece aos dirigentes de centros espíritas, dirigentes de centro de umbanda, dirigentes de templos, dirigentes de centros espiritualistas, assim, quando você é atacado, quando você é assediado, o importante é você não alimentar, né? Não alimentar o obsessor daquela pessoa que está te atacando e não alimentar o teu obsessor. Vamos entender isso, né? Quando aquela pessoa ela começa a te atacar, esposa, marido, mãe, pai, ex-mulher, ex-marido, filhos, começam a te atacar, é porque que acontece? Geralmente essas pessoas, elas são pessoas que não se espiritualizam, né? São pessoas que não querem saber de espiritualidade, até têm um certo conhecimento, mas não querem se desenvolver. E sabem que você faz aquele trabalho e procuram te jogar isso na cara, né? E o obsessor, ele acaba agindo através daquela pessoa. E ela te joga uma energia, né? Ela te joga uma energia. Você, gostaria que as pessoas te vissem todo nervosinho assim em vídeo, entendeu? Falando uma coisa assim. Aí o que acontece? No momento que ela fala aquilo e você se irrita, você fica nervoso com aquilo, a energia entrou. Isso eu quero dizer, a energia entrou completamente. E quando essa energia entra e você fica nervoso, você revida, você ofende, você fica com raiva, fica com ódio, seu obsessor fica completamente feliz com aquilo, né? Então o que acontece? Não alimentar os obsessores. A gente tem que começar a entender isso, porque assim, ó, meus amigos, meus irmãos, dirigentes de trabalhos espirituais, de trabalhos pela internet, bem sinceramente comigo, me digam uma coisa, sejam bem sinceros comigo. Vocês que realizam esse trabalho espiritual, isso vai acontecer? É fato, né? Isso vai acontecer sempre, sempre vai acontecer. E por que não se preparar? Por que não houver uma preparação para isso? Assim como a morte, a gente sabe que um dia a gente vai morrer, vai desencarnar. As pessoas não estão preparadas para perder entes queridos, para perder pai, mãe. Mas então, falando de assédio, pô, aquela pessoa me atacou hoje, ela vai te atacar amanhã de novo, isso vai acontecer, vai jogar na cara a tua espiritualidade, vai te escanear, se você estiver desempregado, vai te chamar vagabundo, tu não está trabalhando, fica fazendo vídeo, uma coisa assim, entende? Então tem que haver uma preparação, né? E o não alimentar, que eu quero dizer, não alimentar o obsessor da pessoa e o seu obsessor é assim, quando a pessoa começar a te atacar, não revide. Naquela hora não fale nada, fique em silêncio. Você não vai estar alimentando o obsessor dela nem o seu obsessor. Agora a gente tem que entender uma coisa que eu acho que é muito legal, assim, se falando de espiritualidade. A pessoa vai te falar coisas que vão te chatear, vão te magoar e aquela energia vai entrar, não tem como dizer que não vai entrar. Você não pode guardar aquela energia, você não pode guardar aquela mágoa daquela pessoa, nem se sentir ofendido. Aí entra mais uma vez a chave, a mesma coisa que eu falei do médium Bob Esponja, é a transformação. Você precisa transformar todas essas energias. E como se transforma? Com amor, com compaixão, procurando entender, ter esse entendimento que você é um trabalhador espiritual, que você está sendo atacado, que muitas vezes aquela pessoa não sabe nem o que ela está falando, saber quem você é, não dar muita força para o que as pessoas pensam, acham de ti. Se eu fosse dar bola porque as pessoas pensam, eu não estava nesse parque gravando, sinceramente não estava mesmo, né? Mas assim, ó, é isso aqui, ó, são mensagens como essa que faz valer a pena, né? Então você sabendo quem você é, descubra a tua verdade e seja fiel a ela, quem você é realmente. Existem várias pessoas que passam por esse mundo uma vida toda e não sabem quem elas são. Então é muito importante você saber quem você é. Então quando você for atacar, porque você é um vagabundo, você é um mentiroso, você é um falso profeta, você é não sei o que, saiba quem você é.
seja fiel a você. Eu sempre vou dizer, fique do seu lado, remédio contra a depressão e estresse, seja o seu melhor amigo nessa vida, apoie-se, certo? Apoie-se sempre, isso é muito importante, né? E a transformação que eu estou falando hoje, né, que a gente deve aprender com a gente primeiramente, né, e depois tentar levar no trabalhos espirituais, nos trabalhos de casas espiritualistas, universalistas, que as pessoas possam ter essa transformação. Porque assim, ó, o que eu vejo? A maioria dos nossos irmãos, a maioria das pessoas, até nós mesmos já passamos por isso. Tu vai para um centro de umbanda, tu quer ver baixar um caboclo, quer ver baixar uma entidade lá, né? Tu vai para uma igreja, tu quer ver baixar um santo, quer ver baixar o Espírito Santo. As pessoas querem ver vislumbres, querem ver coisas extraordinárias. Cara, para mim, Duda, certo? O verdadeiro milagre está nas coisas simples da vida. O verdadeiro milagre está em você transformar uma situação ruim numa situação boa. O verdadeiro milagre é você saber, você ter a consciência que você está sendo atacado, que você vai ser atacado e isso vai continuar por muito e muito tempo, certo? O verdadeiro milagre é quando você estiver passando por um momento muito difícil na sua vida, de problemas, você procurar ver o lado bom, porque tudo tem um lado bom, né? Muitas vezes aquele problema ele vem para te ensinar uma coisa, e você, poxa, com esse problema eu estou aprendendo a me desapegar, esse é o lado bom daquela circunstância negativa. Ah, mas eu estou com um problema de baixa autoestima. O milagre está em você aprender a se amar. Volto a dizer, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Se você quer ser amado, se você quer amor, primeiro ame-se, doe amor e você vai receber muito amor. Então esse é o verdadeiro milagre, o milagre da transformação. Então a gente precisa entender muito isso, né? Muito estudar, praticar, procurar nos desenvolvermos, né? Não querer cobrar das pessoas coisas que muitas vezes não está dentro de nós, né? Muito legal que falando sobre isso eu me lembrei de uma história do Gandhi, né? Vou contar para vocês. O Gandhi, na Índia, né? Uma mãe perdeu um filho, o filho dela morreu, né? E ela estava sofrendo muito com a perda daquele filho e ela ficou sabendo que o Gandhi passaria pela cidade dela em tal dia, né? E naquele momento, assim, ela... Não, peraí, eu estou confundindo. Vamos de novo. O bom é que fica tudo errado e vai assim mesmo, né? Vamos lá, deixa eu só me concentrar. É que é difícil gravar no parque porque as pessoas ficam passando, te olhando. Então você fica olhando para elas assim, você perde um pouco da atenção, tá, pessoal? Desculpa, vamos de novo. Eu estava falando que a gente não pode querer cobrar das pessoas aquilo que não existe dentro da gente. E aí eu me lembrei de uma história do Gandhi. Na Índia, tinha uma mulher que ela não perdeu o filho dela. O filho dela comia muito açúcar. E aquilo ia fazer mal pro filho dela. A gente sabe que comer açúcar demais faz mal, né? E ela levou essa criança até o Gandhi, né? E aí ela falou, Gandhi, eu não sei o que tem esse meu filho, ele não para de comer açúcar, eu trouxe até você. Falei alguma coisa pra ele. Daí o Gandhi olhou e falou, traga ele aqui semana que vem que eu falarei com ele. A mulher, tudo bem. Aí na outra semana levou o filho até o Gandhi, né? E aí, Gandhi, ele continuou comendo açúcar. Aí ele olhou pro menino e falou assim, menino, não come mais açúcar, pare de comer açúcar. Aí a mãe, tá, mas por que tu não falou isso semana passada? O que tinha que ser essa semana? Ele falou, não, é que semana passada eu ainda comi açúcar. Legal, né? Uma história bem simples, tudo, mas o que acontece? Como é que tu vai cobrar uma coisa que não existe dentro de você, né? E pessoal, dentro dessas casas espiritualistas, dentro do Guerreiros da Luz, a gente sempre procura levar muito isso para as pessoas. Assim, ó, a gente treina muito a transformação, o autoconhecimento, e a gente fala isso para as pessoas, que assim, ó, é você com você, certo? Poxa, se você quer mudar de vida, você precisa se conhecer, transformar vários aspectos da sua vida, e é isso aí. Então a gente precisa levar isso para as pessoas, né? A formiguinha aqui no meu braço, vamos tirar ela. Pessoal,
um outro aspecto que eu gostaria de falar, assim, é a gente precisa observar, né? A observação, ela ajuda muito a gente a se conhecer e a conhecer as pessoas, né? E a observação, assim, que eu vejo que ela precisa ser exercitada, primeiramente é nos observarmos, né? Observarmos as nossas más tendências, nossos desequilíbrios emocionais, nossas carências, né? E tentar fazer essa transformação que eu falei. A gente precisa ter muito cuidado para não ficar observando os outros, porque o que acontece? Assim, todo o passo espiritual ele tem um lado positivo e um lado negativo. A observação é um passo espiritual, só que ele tem um lado negativo. Qual que é o lado negativo? O lado negativo é quando você começa a observar demais as pessoas, você esquece de se observar, de se olhar para dentro de você. E nessa observação onde você começa a observar as pessoas, você começa a julgar, né? A julgá-las. Isso é que está errado. Essa observação não precisa ser nossa, né? Eu acredito que só pode haver um julgamento que é válido nessa vida, né? É julgar a nós mesmos, né? Poxa, você está sendo uma pessoa melhor, você continua fazendo as mesmas coisas, sabe? Eu acho que é isso aí. Porque ninguém poderia julgar ninguém, sabe? Eu gosto muito de uma frase da Joana de Ângeles, que ela fala assim: a gente só poderia julgar uma pessoa se a gente acompanhasse ela desde o momento que ela nasceu até agora, ou se nós acompanhássemos essa pessoa por todas as reencarnações que ela teve. Aí a gente poderia falar daquela pessoa. Se não, não, né? Mais uma coisa que eu gostaria de falar, queria falar também assim, em centros espiritualistas, universalistas, eles não podem haver preconceitos, tá, pessoal? Homossexualidade, raça, cor, não falar mal das outras religiões, estudar sobre elas, certo? Lá no nosso centro nós temos médiums que são homossexuais, não tem problema nenhum, eu não tenho preconceito nenhum. Eu acredito que a pessoa não fazendo mal para mim, para minha família, perfeito, ela viva a vida dela da melhor forma possível. Até gostaria de contar uma história para vocês bem rapidinho, né? Eu sei que de repente eu posso até, algumas pessoas podem me julgar por isso, mas esse ano, no dia 29 de dezembro, houve um casamento gay, né? E de 2 meninos, né? Uma história minha, né? Sempre tem que ter uma historinha minha, normal, né? E aí chegou até mim: poxa, Duda, poxa, a gente sabe que tu não tem preconceito nenhum, sabe? E os meninos, assim, não vai nem um juiz lá fazer o casamento deles, nem um padre quer fazer essa cerimônia, nem um pastor, ninguém quer fazer. Aí eu pensei, cara, eu faço. Falei, deixa que eu faço. Aí fui lá. Eu não tenho poder para casar ninguém, eu sei disso, tenho plano, mas eu falei palavras espirituais que nem eu falo aqui. Pedi para a família e os convidados que estivessem lá que erguessem a mão e abençoassem o amor deles. E eu falei um pouco do preconceito, né? E foi muito legal. E assim, ó, o que eu gostei de... Indo nesse local foi um aprendizado para mim, né? Foi um aprendizado porque, assim, tinha a família de um dos meninos e tinha a família do outro menino. Aí uma hora eu não sabia, né? Eu falei assim, o pai e a mãe de tal fulano, vem aqui, tal, vem aqui. Aí a cerimônia falando, não, o pai dele não veio, tá o avô. Ah, tá, então tá, o avô, por favor. Aí fizeram a bênção, tudo, poxa, legal, né? Aí depois eu conversei com o avô, né? Olha que legal, né, cara? Daí a gente começa a observar, essa observação boa, poxa, por que o pai não veio, né? Aí conversando com o avô, conversei com o avô bem rapidamente, falei, poxa, que legal o senhor vir. Aí o senhor me falou assim pra mim, olha o que esse senhor falou, o senhor quase 90 anos, ele falou assim, ele falou pra mim, o importante é ele estar feliz, ele falou assim, ele falou pra mim, o importante é ele estar feliz, eu acho que ele estando feliz, essa é minha felicidade também. E enquanto que o pai não quis ir nem a pau ver o filho casar, né? Então esse é o verdadeiro amor, né, cara? O verdadeiro amor é você querer o sucesso do outro, é você querer que o outro esteja feliz acima dos nossos preconceitos, né? Então foi isso, eu fiz a cerimônia, espero que as pessoas não se decepcionem com isso, eu não me decepcionei. Eu sei que de repente há muito preconceito, alguns vão assistir esse vídeo e não, a partir de hoje não assisto mais esse cara. Mas fiz essa cerimônia, foi muito legal, me senti muito bem. E a gente acaba queimando, né, quebrando, né, certas
mentalidades que a gente tem, né, pessoal? Então é isso aí, pessoal. 30 minutos, nós vamos encerrar por aqui. Uma Casinha Universalista parte 6. Eu desejo uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Namastê.